Que a graça e a paz de Deus, o nosso Senhor, sejam com todos vocês. Amém. 31 de outubro de 2020. 503 anos após a fixação das 95 teses feitas por Martinho Lutero, que convidava a igreja cristã na época a rever e discutir as doutrinas, a fim de que a igreja voltasse a pregar o puro evangelho e que assim as pessoas realmente conhecendo a palavra de Deus pudessem serem salvas e acolhidas nos braços do próprio Senhor Jesus. Amados irmãos, é uma data muito importante. Não é importante por causa que um homem resolveu fixar 95 teses, 95 propostas para que pudessem ser discutidos em uma universidade. Mas é uma data especial porque marca o retorno da palavra de Deus para as mãos de todas as pessoas. A Igreja Cristã da Concórdia de Moçambique é uma igreja luterana confessional que prega, anuncia a salvação pela graça de Deus. A reforma tem esta marca e perpassa os séculos, já são 503 anos, em que o povo de Deus celebra o presente e a felicidade de reconhecer e falar para todas as pessoas, seja no Brasil, em Moçambique, aonde nós estivermos, de que a salvação é um presente gratuito dado pelo próprio Deus. Amados irmãos, nesse dia festivo, nós louvamos a Deus e bendizemos ao nosso Senhor e Criador, pois mais uma vez Ele nos garantiu de que o diabo, os anjos, os espíritos dos nossos antepassados não têm mais poder sobre os filhos de Deus. E que pela palavra do Santo Evangelho, agora realmente nós somos livres, aceitos e amados por Deus para todo sempre e por toda a eternidade. Neste momento eu estou aqui no Brasil, mas posso dizer essas palavras para os meus filhos, os meus irmãos em Moçambique. E eu uso essa expressão porque é importante que a gente tenha a oportunidade de dizer: também a mim chegou a palavra do Santo Evangelho. Pessoas que vieram antes de mim tiveram cuidado de anunciar o Evangelho para que eu também pudesse anunciar. Diz o texto de Apocalipse, capítulo 14, versículo 6. Então vi outro anjo voando muito alto com uma mensagem eterna do Evangelho para anunciar aos povos da terra, a todas as raças, tribos, línguas e nações. Como é bom saber que todos os povos são escolhidos por Deus para serem salvos. Nós sabemos muito bem do grande desafio e a oportunidade que nós temos em Moçambique de pregar o Evangelho para muitas pessoas. Muitas ainda não conhecem o Evangelho. Outras já ouviram um pouquinho sobre a palavra de Deus. Outras não querem saber do Evangelho, pois ainda estão amarradas pelo próprio Satã e acham que não podem ser soltas. Mas elas também precisam ouvir sobre a salvação. Muitos dos nossos irmãos, mesmo que venham à igreja, ainda assim pedem ajuda aos curandeiros. Não deve ser assim, pois a palavra de Deus nos garante que Jesus está do nosso lado, que nos liberta e realmente nos dá a salvação e a liberdade. Não precisamos mais machucar o nosso corpo, não precisamos mais dar os nossos filhos em sacrifício, não precisamos mais fazer ritos para ter paz e tranquilidade na presença do nosso Deus. Meus amados irmãos, grande coisa o Senhor Deus
tem feito no mundo inteiro, mas de maneira muito alegre, que me enche o coração em saber de alegria de que Deus Espírito Santo está agindo com todo o poder, misericórdia em Moçambique, e a prova disso que a Igreja Cristã da Concórdia tem sido motivo de alegria para todos os irmãos na fé. Você que está reunido neste culto de hoje, celebrando e louvando a Deus pelos 503 anos da Reforma, realmente agradeça. Agradeça a Deus pela oportunidade e o presente de estar na casa de Deus e agora realmente ser livre por causa daquilo que o Senhor Deus fez em nosso favor por meio de Cristo Jesus. Diz o Evangelho do evangelista João, no capítulo 8, versículo 36. Se o Filho os libertar, vocês serão de fato livres. Conhecer a verdade e ser livre por causa dessa verdade significa dizer que a verdade é Cristo que vem por meio do Santo Evangelho que nós encontramos na palavra a qual é anunciada e precisa continuar sendo anunciada. Muitos nossos irmãos, alguns vieram de longe para assistir este culto. Outros deixaram as suas machambas, outros ainda deixaram muitas coisas para ouvir o doce Evangelho. E como mensageiro da palavra de Deus, vos anuncio a graça dizendo, meus irmãos, agora em Cristo nós temos a salvação. Não precisamos mais buscar ajuda com os nossos antepassados, fazendo oferenda para os espíritos e nem mesmo achar que Satã tem poder sobre as pessoas. Mas é preciso que a gente fale para todas as pessoas que realmente a palavra do Santo Evangelho veio ao nosso encontro, a fim de que nós tenhamos a certeza e a convicção de que Deus realmente ama a todos os pecadores. Como tem sido a tua vida de fé? E espero de coração, meus irmãos, que todos nós, vocês aí, eu aqui no Brasil e tantos outros irmãos de vários lugares do mundo inteiro, possamos dizer que agora não somos mais escravos do pecado, mas somos aceitos e amados pelo próprio Senhor Jesus, que nos ama, nos acolhe e nos dá a esperança e a certeza de que agora nós também fazemos parte da família de Deus, mediante a fé em Cristo Jesus. Diz o texto da palavra de Deus no Salmo 46, Deus é o nosso refúgio, a nossa força, socorro que não falta em tempos de aflição. É preciso que nesses momentos difíceis de pandemia, a Igreja Cristã da Concórdia continue anunciando e levando a mensagem de consolo para todas as pessoas, lembrando a todas as pessoas que Deus é a nossa esperança, é o nosso refúgio e é Ele quem nos dá a paz verdadeira para todo sempre. É Ele que pode nos socorrer nos momentos bem difíceis, quando nós não temos o que comer, pode nos sustentar e nos colocar oportunidades para ter o nosso sustento. É a Ele que nós devemos orar e pedir e clamar, e dizendo, Senhor, não deixe que nos falte alimento, não deixe que nos falte chuva em abundância, não nos deixe que venha a fome, a miséria, mas nos dê a oportunidade de também neste mundo sentir a Tua graça na nossa vida todos os dias. A Igreja Cristã da Concórdia de Moçambique, fundada oficialmente como Igreja Nacional, no dia 2 de junho de 2016, em Assembleia Geral, elegendo assim os seus estatutos e a sua diretoria, assumiu um compromisso público para que possa, por meio desse compromisso, anunciar o Evangelho a todos os povos.
falar, proclamar e fazer de tudo para que a igreja cresça e frutifique em Moçambique. 31 de outubro de 2020. É um dia de nós lembrarmos todas as misericórdias de Deus e lembrar que Deus, na sua palavra, sempre de novo anima o seu povo e sempre de novo está disposto a nos salvar. É dia e oportunidade de nós falarmos para todas as pessoas que somente em Jesus elas encontram salvação, que elas precisam abandonar tudo aquilo que não presta, que afasta de Deus, mas se colocar na presença de Deus. E nessa certeza de que a palavra de Deus é viva, eficaz, que nós podemos dizer que não teremos medo, ainda que a terra seja abalada e as montanhas caiam nas profundezas do oceano. Não teremos medo, ainda que os mares se agitam e rujam e os montes tremam violentamente. Salmo 46. Nos lembra exatamente desse cuidado, dessa proteção do nosso Deus, esse refúgio e essa salvação que vem do Deus Altíssimo, que anuncia a sua mensagem a todos os povos por meio de você, ao você conhecer a palavra de Deus, e essa palavra, então, sendo anunciada, nós iremos espalhar o reino do nosso Deus para todos os cantos em Moçambique. Independente do nível social da autoridade, todos precisam ouvir. Seja do governo ou da oposição, também precisam ouvir o Evangelho. O Evangelho não escolhe uma classe social, uma cor, uma raça, uma tribo, mas todos precisam serem alcançados e serem salvos. Sabemos que nós aqui no mundo temos escolhas, temos as nossas decisões, mas aos olhos de Deus, todas as pessoas precisam conhecer a salvação, saber que Jesus veio para salvar toda a humanidade. Meus amados irmãos, é muito bom poder falar com vocês e uma igreja que Deus me ensinou a amar e Deus me ensinou a falar das bênçãos, das grandes coisas que Deus e o Espírito Santo tem realizado dentro da ICCM por meio de cada um dos meus irmãos na fé. Diz-nos o texto de João 3,16, porque Deus amou o mundo tanto que deu seu único Filho, para que todo aquele que nele crer não morra, mas tenha a vida eterna. Há 503 anos atrás, as pessoas tinham sido enganadas, ou melhor, tinham esquecido da verdade do doce Evangelho. E elas achavam que fazendo algumas coisas elas poderiam se salvar. Mas que bom que por meio do seu servo chamado Martinho Lutero, Deus enviou novamente a sua mensagem e ela começou a ser lida e pessoas foram consoladas, confortadas e animadas. Hoje em Moçambique, Deus envia você para que você anuncie e proclame o Santo Evangelho para todas as pessoas da sua aldeia, da sua vila, da sua zona, do seu distrito, da sua província, e que todo o país de Moçambique seja salvo por causa da tua maneira de viver. Meus irmãos, a nossa tarefa de ser cristão não é uma tarefa simples, é uma tarefa bastante delicada. Mas nós podemos crer de que a palavra de Deus jamais volta vazia. Assim como quando nós jogamos uma boa semente em terra preparada, ela germina e dá o seu fruto, muito mais. A palavra de Deus, quando é semeada, falada, vai no coração das pessoas e aqui ela germina e brota os seus frutos do amor, da bondade, da compaixão, da paz, da misericórdia. Diz-nos o texto de Romanos, capítulo 8, versículo 26, assim também o Espírito de Deus vem nos ajudar na nossa fraqueza, pois não sabemos como devemos orar, mas o Espírito de Deus, com gemidos que não podem ser explicados por palavras, pede a Deus em nosso favor. Significa dizer que vocês não estão sozinhos.
A obra de salvar Moçambique é de Deus, mas Ele escolheu a ICCM para fazer parte desse trabalho e levar a mensagem, porque o próprio texto, o apóstolo Paulo, em Romanos 10, 17, diz: portanto, a fé vem por meio de ouvir a mensagem, e a mensagem vem por meio da pregação a respeito de Cristo. Nesse sentido, é importante que a gente não esqueça, meus irmãos, que a mensagem anunciada não é uma mensagem de palavras humanas, mas é a mensagem do próprio Deus que vem ao nosso encontro para nos salvar, nos amparar e consolar. E essa mensagem é poderosa, é a palavra viva do nosso Deus. É o próprio Deus que se anuncia para as pessoas e usa os meus lábios, os teus, para falar dele para todos os povos. A palavra de Deus, como nos diz o texto de Hebreus, capítulo 4, versículo 12 e 13, pois a palavra de Deus é viva e poderosa, e corta mais do que qualquer espada afiada dos dois lados. Ela vai até um lugar mais fundo da alma e do espírito, vai até o íntimo das pessoas e julga os desejos e pensamentos do coração delas. Não há nada que se possa esconder de Deus, mas em toda a criação tudo está descoberto e aberto diante de Deus, diante dos seus olhos, e a Ele que todos teremos de prestar contas. Meus irmãos, no passado vocês viviam adorando espíritos, demônios, os antepassados. Vocês entregavam os vossos filhos em sacrifício humano para que vocês pudessem ter algum sucesso. Mas tudo isso agora perde sentido e não tem motivo algum de vocês realizarem ou continuarem realizando. Afinal de contas, agora vocês têm a clareza do doce Evangelho, a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. Quando é aberta, ali Deus fala conosco, fala com o seu povo, e muitas pessoas então são salvas e aceitas pelo próprio Deus. Grandes coisas a Igreja Cristã da Concórdia tem para realizar em Moçambique. Mas tenho certeza que vocês não estão sozinhos. Vocês estão amparados pelo amor e a bondade do nosso Deus. Vocês têm o próprio Senhor Jesus Cristo do lado de vocês, os defendendo, amparando e indo à frente de vocês, vencendo as batalhas que são muitas, sem dúvida, em Moçambique. Mas lembrem-se que o trabalho de vocês não é perdido. O trabalho de vocês é um trabalho que coloca pessoas na presença de Deus para que elas também recebam do próprio Deus a mensagem que diz: venham, vocês agora fazem parte do reino celestial. Reforma luterana. Na verdade, é a oportunidade novamente das pessoas terem a palavra em suas mãos e poder falar dessa palavra com convicção, não porque alguém falou, mas porque é o próprio Deus que nos fala do seu amor e nos anuncia de que Ele agora, por causa de Cristo Jesus, está em paz com toda a humanidade. A Igreja Cristã da Concórdia de Moçambique, sem sombra de dúvidas, é uma igreja com muitos desafios, mas é uma igreja ricamente abençoada por Deus. Basta nós olharmos um tempo atrás e ver, cada um pode analisar aonde você estava. Provavelmente você há de concordar que muitos de vocês não criam em Deus, estavam perdidos como ovelhas sem pastor, mas agora vocês têm a palavra de Deus e o bom pastor Jesus que ampara a todos os seus filhos. Meus irmãos, que bom que vocês são fiéis e continuem assim, se esforcem para que nada os afaste da graça de Deus. Cuide para que ninguém possa os acusar de nada. Cuide para que ninguém diga: você não é cristão, você está agindo errado. Mas cuide para que ninguém engane ninguém e nem seja enganado. Mas que em todas as coisas orem a Deus, peçam orientação ao nosso Deus e assim lembrem-se do que o próprio Senhor Jesus Cristo nos diz em Mateus 28, versículo 20.
E lembrem-se disso, eis que estou convosco até a consumação dos séculos. Também quero lembrar as palavras do apóstolo Paulo em 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 2, onde eu posso dizer, assim como Paulo, nas nossas orações sempre damos graças a Deus por todos vocês e nunca deixamos de pedir em favor de vocês. Pois lembramos na presença do nosso Deus e Pai como vocês puseram em prática a sua fé, como o amor de vocês os fez trabalhar tanto e como é firme a esperança que vocês têm no Senhor Jesus Cristo. Irmãos, sabemos que Deus os ama e os escolheu para serem dele, pois temos anunciado o Evangelho a vocês não somente com palavras, mas com poder, com o Espírito Santo e com a certeza de que esta mensagem é verdade. Vocês sabem de que maneira nos comportamos no meio de vocês, para o próprio bem de vocês. E vocês seguiram o nosso exemplo e o exemplo do Senhor Jesus. Paulo diz isso, mas também tenho a humildade de dizer, Deus continua agindo em vocês, também por meio dos pastores que a Igreja do Brasil tem enviado para vocês. Entre eles, eu, o pastor Carlos e outros colegas pastores que já tiveram a oportunidade de visitar Moçambique. Meus irmãos, louvado seja o nosso Senhor Jesus por todas as bênçãos e todas as misericórdias. Mantenham-se firmes, estudem a palavra, sejam veementes no Senhor Jesus, creiam na sua mensagem, e vocês não serão e não ficarão desiludidos jamais. E em meio aos medos, às tristezas, e para encerrar, vos lembro, não fiquem com medo, pois estou com vocês. Não se apavorem, pois eu sou o seu Deus. Eu lhes dou forças e os ajudo. Eu os protejo com a minha forte mão. Isaías 41, versículo 10. Que Deus os abençoe e festejem, celebrem o dia da reforma, que é o dia do retorno da palavra de Deus, que era antes distante dos fiéis, mas agora está nas mãos e pode vir para o coração mediante a leitura e a reflexão adequada pelo estudo da Santa Palavra. Muito obrigado e que Deus os abençoe a todos nós. Amém.